Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 187, onde vamos estudar aqui, que você já sabe, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 27, é aquele que fala assim: pedi e obtereis. E hoje estudaremos os itens de número 9 ao 12, que ele fala sobre a ação da prece, como é que a prece funciona. E ele fala sobre transmissão do pensamento. É possível, Sérgio, transmissão do pensamento? Quantas vezes você já pensou em alguém, aí quando você pensa em alguém, essa pessoa liga para você, hein? Será que é coincidência? Às vezes pessoas que estão distantes, né? E que liga, e que acontece, que você lembra, eu me lembrei de alguém, aí o cara manda mensagem, né? É muito comum. Então vamos entender aí esses processos, tá bom? Muito bem, a nossa página na internet aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que é que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo estudo. Esse aqui que você está assistindo, esse vídeo. Mas o nosso estudo que tem lá no site não é só o vídeo, não. Você vai encontrar na página o passo a passo de como fazer o Evangelho. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Aliás, nossa página de preparo, ela não é leitura aleatória, não, tá? Ela realmente é uma página de preparo. A maioria das pessoas pega uma página ao acaso e lê. Bacana, 99% faz isso. Textos maravilhosos, mas que muitas vezes não tem nada a ver com o assunto do Evangelho. A nossa página não. Ela tem a ver com o estudo do Evangelho, ok? Não é leitura aleatória, é página de preparo mesmo. Hoje vai ser do Vinha de Luz, né? Do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. No nosso site a gente coloca o significado das palavras mais difíceis. Tem muita palavrinha complicada. Tem o Tira Dúvidas. E se você ainda tiver uma dúvida, manda um WhatsApp para cá. Olha aqui, ó. 21 99 247 5631. Então, pode mandar o WhatsApp 21 99 247 5631. A gente sempre responde. Todas as mensagens são respondidas. 100% das mensagens. Seja para falar de evangelho, de terapia, de conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar. E o e-mail, aqui ó, amorperdãoefé@gmail.com. Você pode também mandar o e-mail. Eu falo que muito e-mail ele acaba caindo no spam, na caixa de lixeira, e às vezes eu não respondo. Se passar 2 semanas que você mandou o e-mail para mim e eu não respondi, ou você manda de novo, ou manda o WhatsApp, tá? É mais fácil, é mais garantido pelo WhatsApp. Para quem quer me acompanhar pelas redes sociais, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, olha aqui, ó, Sérgio W. Soares. É só procurar lá, Sérgio W. Soares, tanto no Facebook como no Instagram, bota esse nome, você vai encontrar lá. Pode me botar lá para seguir, acompanhar, compartilhar, pode fazer aquela coisa assim, inscrever-se, o que você quiser ali, tá bom? Então, são esses os canais aí de comunicação direto comigo. Temos no Evangelho no Lar o Facebook, né? Ou melhor, temos o Facebook, temos no Facebook o nosso Evangelho no Lar. Aonde? Aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Essa página, gente, essa sim. Clica lá no curtir, clica no compartilhar, compartilha com todos os seus amigos, todos os seus grupos, né? Vamos levar cada vez mais adiante a proposta e a ideia do Evangelho no Lar, tá bom? E a gente informa que esse estudo ele também é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, radioespiritismo.com.br. Você clica lá em grade de programação, que aí você vai ver os dias e os horários em que esse estudo é transmitido lá na Rádio Espiritismo. Tá certo? Bom, a gente informa também, você aí pode pegar aí a jarra, o copo, a garrafa, o vasilhame. Daqui a pouco teremos a fluidificação da água, o envio de boas energias para a sua água. Sérgio, esse estudo é gravado, mas você aí está ao vivo, a tua água aí está ao vivo, tá? Então ele vai funcionar assim. Pode separar a água, o copo e o vasilhame, que daqui a pouco a gente vai fazer a fluidificação. Seja quem está vendo pelo vídeo ou acompanhando pela rádio.
Vamos dar início então com a prece de abertura, né? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, obrigado aos nossos anjos da guarda também, né? Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para o estudo, o aprendizado e o conhecimento. Agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que estão aqui desde cedo preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando, né, este ambiente, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, né, vamos para a leitura da página de preparo. Hoje, livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É o capítulo 21, cujo título é Oração e Renovação. Então, vamos entender aí, né, o que o Emmanuel tem para nos ensinar. Ele buscou uma frase de Paulo que foi anotado em Hebreus capítulo 10, versículo 6. O que Paulo falou? Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Meu Deus do céu. Gente, cá entre nós, né? É por isso que eu falo, acompanha no site, no nosso site, porque a gente coloca o significado das palavras mais difíceis. Você costuma fazer oblações? Olha só, né? Então ele fala aqui. O que são holocaustos? São sacrifícios onde tem castigo, penitências, né? E oblações. Oblações são oferendas pelo pecado, não te agradaram. Então você causar catástrofe, tragédia, fazer oferenda. Tem muita gente que oferece, né? Pessoas vivas, né? Matam elas em oferendas né? E aquela coisa toda. Com animais, né? A gente, ainda é feito muito isso, infelizmente, né? Então, vamos entender aqui. Então, dito por Paulo, anotado em Hebreus. Aí o Emmanuel vai explicando. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Todo, né? Eu estou vibrando em Deus, Jesus, amigo, né? Levanta a alma. A súplica, né? A súplica é o quê? É o pedido de implorar, né? Na hora do remorso, traz-nos bênçãos de lágrimas consoladoras. Quando eu vejo que eu pisei na bola e peço perdão, Deus me deu uma nova oportunidade, nossa, eu errei, eu pisei na bola, né? Eu cometi uma falha, traz-nos bênçãos das lágrimas consoladoras. A rogativa, né? O pedido na aflição, dá-nos a conhecer a nossa deficiência própria. Não é reforma íntima que a gente está aqui? Eu reconheço as minhas falhas e quero corrigir, quero melhorar, né? Ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor nos revela a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Então mostra, né, como a gente tem oportunidade, como Deus nos permite, nos orienta, nos auxilia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa, ou melhor, aperfeiçoa, né, o coração ao serviço divino. Não olvidemos, não esqueçamos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis para nós mesmos. É a reforma íntima, ok? E aí ele continua falando. Na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, né? De voto, de oferenda, de promessa, ou de nada disso. Mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade de repetição, de repetir, de ter uma nova chance, né? Aprendendo com a sabedoria da vida. Eu gosto muito dessa frase aqui, né? Não é o Senhor, na hora da prece, não é Deus, não é o Senhor que está precisando dessas manifestações nossas. É a gente que precisa. Às vezes eu falo, tem muitas crenças religiosas, né? Que às vezes fala assim, olha meu filho, vai lá, né, acende uma vela para fortalecer teu anjo da guarda, né? Vai lá para poder fortalecer teu anjo da guarda. Olha,
consegue imaginar isso? Eu vou acender uma vela para fortalecer meu anjo da guarda. Então quer dizer que meu anjo da guarda está fraco? O meu anjo da guarda, por definição, é um espírito superior, evoluído. Então ele está fraco. Peraí, se ele é meu anjo da guarda, é para ele me auxiliar, para ele me fortalecer, para ele me ajudar. E aí inverter os papéis, ele agora está fraco e eu aqui, como eu já estou cheio de problema, ainda vou ter que fortalecer ele. Você consegue imaginar um anjo da guarda? Falando assim, fulano, eu estou fraco, acende uma vela aí para mim que eu estou muito fraco. E aí o sujeito não acende a vela, aí o anjo da guarda, né? Desgramado, não acendeu a vela, agora que eu estou fraco mesmo. Você consegue imaginar um anjo da guarda assim? É mais ou menos por aqui, ó, é por esse caminho que ele coloca, né? Não é o Senhor que necessita de nossas manifestações, somos nós. Não é o anjo da guarda que está fraco, quem está fraco sou eu. Agora, o que acontece? Mas Sérgio, eu acendi e as coisas melhoraram. Sim, porque na hora que você acendeu, não é porque teu anjo da guarda estava fraco. Quem estava fraco era você. Você se fortaleceu, você elevou o teu padrão espiritual, o teu padrão vibracional, passou a ter pensamentos e vibrações elevadas e ficou compatível para captar tudo aquilo que teu anjo da guarda está te transmitindo. Se eu estou com pensamentos inferiores, eu fico num padrão inferior. Começo a captar um monte de coisa que não presta. Se eu fico num padrão vibratório superior, eu começo a captar um monte de coisa boa. Aí sim vai fazer sentido, né? O que vocês acham? Quando alguém falar e fortalecer o anjo da guarda, nossa, é uma grandeza de pessoas que falam dessa maneira, né? Tudo bem. Eu não vou ficar também aqui dando um sermão para aquela pessoa, né? Mas eu fico pensando, bom, tá bom, vai lá, fortalece então, vai lá, faz, tá ok, né? Ele coloca assim, Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação, da correção, né? Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda, do caminho reto, né? Volta para o caminho direito. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Então repara, né? Essa prece, nessa hora da dor, é um reconhecimento das minhas falhas e um pedido de oportunidade para eu corrigi-las. Uma nova chance, uma nova oportunidade. Sabe por que a gente reencarna? Justamente por isso. São oportunidades da gente corrigir os erros que já cometemos em vidas passadas. Tá certo? Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas de simples palavra. O problema, a questão não é o discurso, a questão é o meu sentimento. Eu posso pegar uma poesia e fazer, mas se meu coração não tiver sentido nada, aquilo não valeu de nada. O mestre confere-nos a dádiva, né, a oportunidade e pede-nos a iniciativa. Então a gente tem a oportunidade, ok? Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e do teu proveito, né? Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente, né, extremamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então, a gente entender o quê? Que nós estamos aqui, somos seres imperfeitos, então é normal que a gente erre, é natural que a gente erre. Eu todo dia, toda hora cometo algum erro vou procurando o quê? Cometer mais acertos do que erros. E hoje eu acerto muito mais do que eu acertava no ano passado, ou no ano retrasado, ou 10 anos atrás. E daqui a 10 anos eu estarei acertando muito mais do que hoje. Esse é o caminho. Mas eu vou atingir a perfeição? Não vou atingir. Mas eu vou trabalhando isso. E pela prece a gente tem as oportunidades de repetir determinados processos até que a gente consiga finalmente acertar, né? Conseguir. Tá bom? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Itens 9 ao 12.
ação da prece e transmissão do pensamento. Então, ele começa falando assim, no item 9. A prece é uma invocação, é um chamamento, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Quando a gente fala que todos nós temos mediunidade, o que é mediunidade? É a possibilidade do intercâmbio, da comunicação com o plano espiritual. Então, quando se fala que todos têm mediunidade em algum grau, é porque numa hora que você faz uma prece, a tua mediunidade está sendo utilizada. Você não está fazendo um pedido para alguém que está lá do plano espiritual? Deus está no plano espiritual, né? Então eu estou fazendo o quê? Essa comunicação com o plano espiritual, ok? Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, né? Pelos outros. Podemos orar pelos vivos ou pelos mortos, pelos já desencarnados. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, faz, né, recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada acontece, nada sucede sem a vontade de Deus. Então tudo bem, né? A gente está ali, Deus ali tem essa capacidade, tem essa, mas eu posso utilizar. Eu falo, meu São José, minha Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de não sei da onde, Nossa Senhora, aquela coisa, tá tudo bem, você está fazendo também por intermédio dela. Às vezes você é devoto de algum santo, São Jorge, né? Muito popular no Brasil, no Rio de Janeiro pelo menos, né? É muito popular, né? Cada um, não tem problema. A questão está no teu sentimento na hora daquela prece e nos teus valores, nos valores que você está colocando naquela prece. Valores compatíveis com os valores do Evangelho. Certo? Item número 10. Deixa eu ver aqui porque, nossa, hoje é bastante coisa aqui. Item número 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda, auxilie, né, ao nosso apelo. Eu estou pedindo para São Jorge ajudar o meu amigo. Eu estou pedindo para Bezerra de Menezes ajudar um amigo meu que está doente. Então, pode ser essa transmissão, quer nessa situação, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Que ele receba, que ele tenha boas intuições, que chegue a ele isso, né? Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Este fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Bom, se a gente for aqui estudar Livro dos Espíritos, algumas coisas assim desse tipo, tá? Você vai ver ele falar sobre fluido universal. Fluido universal é o quê? É através dele que os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas vibrações conseguem chegar até outros planetas, até outros mundos. No filme Nosso Lar, foi mostrado a André Luiz, né, as preces que as pacientes dele faziam por ele e que chegavam até ele, mesmo com ele estando num outro local, né? Olha que interessante. Então acaba acontecendo isso. E aí ele cita como exemplo, para a gente entender melhor, que o som, por que você está conseguindo ouvir a minha voz? Não é porque o volume está alto, não. Mas é porque existe ar, existe o oxigênio. Através do ar, o som consegue se propagar. Quando você está fora da atmosfera terrestre, onde não tem o oxigênio, onde não tem o ar, o som não consegue se propagar. Isso faz, inclusive, né, aqueles filmes de Guerra nas Estrelas, que tem aquelas naves, né, espaciais, uma dando tiro no outro e pim, 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 pim.
Gente, aquilo é uma mentirada danada, porque se aquilo acontecesse mesmo, na hora que ele fosse dar o tiro não ia ter som nenhum. Podia explodir uma bomba, não ia ter som nenhum da bomba, porque ali não se propaga o ar. Mas ia ficar muito chato, né? Ver esses Guerra nas Estrelas, ele dando tiro sem barulho nenhum, né? A pessoa ia ficar até com sono, né? Então eles botam pim, 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 vão botando aquilo tudo, ok? Agora, se fosse prece, lá no Guerra nas Estrelas, aí ela chegaria, porque lá não tem o oxigênio, não tem o ar, né? Naqueles, fora lá do planeta, mas tem fluido universal, aí chegaria. O som não. Mas as vibrações de uma prece, de pensamentos, chegariam, porque o fluido universal continua, não fica restrito ao planeta Terra, ok? Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento, como o ar transmite o som. Essa transmissão e consegue até nos alterar, né, nos modificar, nos ajudar, nos amparar, nos auxiliar. Um outro dia eu estava lendo uma reportagem de física quântica falando sobre um fóton. Fóton é uma partícula, né, de luz que eles pegaram aquele fóton, dividiram em duas partes e afastaram eles durante um espaço de 14 quilômetros. Era um fóton, dividiu ele, ficaram 14 quilômetros. Eles mexeram no spin de um desses fótons e o outro, que estava 14 quilômetros depois, também começou a se mexer. Começou a ficar alterado. É como se fosse assim, vamos imaginar que o fóton é uma bolinha azul. Eu peguei a bolinha azul e dividi ela em duas. Ficaram duas bolinhas azuis. Botei elas 14 quilômetros uma da outra. Aí a que estava aqui eu pintei de verde e a outra lá ficou verde também. Olha que interessante. Como se propaga, né? Então imagina, isso a gente está engatinhando nessas descobertas, né? Então ele coloca isso sobre o pensamento. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim, aqui não é e assim, aqui deixa eu botar um acento. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Gente, eu acho legal aqui, sabe o quê? Porque tá longe, tá distante, né? Mas como ele vai conseguir captar? Como o espírito vai entender? Imagina nessa época, que na época de Jesus, ou na época de Kardec, era muito difícil de se entender, né? Hoje, com a internet, a gente já talvez entenda melhor, né? Que eu mando uma mensagem pensando para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, se é pelo WhatsApp ou se é por e-mail, ela recebe em qualquer lugar do planeta que ela estiver, né? Basta ter internet. Repara, a gente está engatinhando, né? Então imagina nessa proporção vindo de Deus, que, pô, tem nem o que falar, né? Está muito longe do nosso alcance ainda, né? Ok? Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, cujo é único apto a torná-la eficaz. Ok? Então, beleza. Item número 11. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem, que vêm socorrer, a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs, sadias, né? Saudáveis. Deixa eu botar aqui, saudáveis. Ideias sãs, que são sadias, ideias saudáveis. Vamos lá. Ele adquire deste modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver a retornar ao caminho reto,
se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência dos excessos a que se entregou e arrasta até o termo, até o fim dos seus dias, uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que ele deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então ele fala, muitas vezes a gente quer fazer prece para não ter que passar pela lei de causa e efeito. Aí fica bom demais, Eu apronto, faço um monte de besteira, e aí eu falo, não, olha, eu vou pedir a Deus para eu não precisar dessa... mas ia ser muito fácil. Ia ser muito tranquilo assim, E aí o que a gente iria aprender? Esse exemplo aqui que ele falou. O homem que cometeu um monte de excesso, se meteu com álcool, se meteu com drogas, era sedentário, não se cuidava, ficou doente. Aí ele está de cama doente, aí ele vai ter que parar com aquelas coisas todas que ele fazia, porque ele está doente. Se ele pedisse numa prece, Deus me deixa bonzinho de novo, e aí, pum, ele fica bonzinho de novo, muito provavelmente ele ia voltar a beber, ele ia voltar a fumar, ele ia voltar a fazer aquelas coisas todas. Pode ser que ele aprendesse sim, mas ele ter aquele sofrimento vai levando ele a refletir, vai levando ele a ter cuidado, vai levando ele a prestar atenção. E não raro, ele reencarna numa próxima vida, porque quando a gente causa danos ao nosso corpo físico, eu também causo danos ao meu corpo espiritual. Um exemplo de Santos Dumont, que se enforcou quando viu o avião ser usado para guerras, ele reencarna vários anos depois em Minas Gerais como um garoto que ficou tetraplégico, porque a cervical dele estava toda comprometida. Repara, o enforcamento dele danificou o corpo espiritual dele. E aí isso é o que faz, às vezes, uma pessoa que de repente fumou muito numa outra vida e ficou doente, danificou seu corpo espiritual e ela reencarna com problemas pulmonares, bronquite, asma, coisa. Não estou dizendo que são todos os casos, tá? Mas muitas vezes acontece isso, porque aí leva ela a na outra encarnação, opa, eu já tenho uma bronquite e tenho uma asma, se eu resolver fumar, o negócio vai ficar feio para o meu lado. Então repara, tem uma razão de ser aí, ok? Ele continua no item 12. Se em duas partes se dividirem... Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Sim. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar. Tem males, tem coisa que eu não tenho como evitar. E outra, as tribulações, as aflições, os aborrecimentos, de que ele se constituiu a causa primária pela sua incúria, pela sua falta de cuidado, pela sua negligência ou por seus excessos. Isso lá no capítulo 5, número 4, fala sobre isso, tá? Ver-se-á que a segunda em quantidade excede, é muito maior do que a primeira. Ok? Então, vou botar aqui, é muito maior do que a primeira. Então, eu tenho as minhas dores, os meus problemas e as minhas dificuldades, muitos que vêm pela fatalidade. Ok, mas a grande maioria é porque eu pisei na bola mesmo. É porque eu aprontei mesmo. Quer ver uma coisa que é muito comum? A pessoa fala, mas eu estou sofrendo isso. É por causa de coisas de vidas passadas e de vidas passadas. Aí fica muito confortável, É coisa de vida passada, não posso fazer nada, Não, a maioria é lei de causa e efeito do que eu fiz nessa vida mesmo. Tem de vida passada? Tem, mas a maioria é dessa vida mesmo. E nessa vida, de eu ter negligência, falta de cuidado, excesso e tudo, é dessa vida mesmo.
Tem as fatalidades, tem as coisas que são inevitáveis, que eu não posso fazer nada. Mas a maioria delas eu posso fazer sim. Eu, há pouco mais de 10 anos, eu tive problemas de gastrite. Eu só tomava refrigerante. Eu, dos meus 14 aos 40 anos, água não existia para mim. Dos 16, 14 não, dos 16 aos 40 anos. Água não existia para mim, era só refrigerante. A minha parede intestinal ficou toda arrebentada. E aí, o que ia adiantar? Ai, me ajude, me cure. Não, a cura era o quê? Era eu parar com o refrigerante. Foi o que eu fiz. Porque se eu continuasse com o refrigerante, eu não estaria aqui gravando esse vídeo para vocês mais. Porque o negócio ia ficar tão feio, tão complicado, né? Então repara só, é a gente se modificar. É a gente perceber, a gente identificar aonde estamos cometendo as falhas para a gente mesmo se corrigir. Tá certo? Ele coloca assim, faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse, né? Agisse com sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência, né? Na hora da dificuldade, ou na hora da raiva, ou na hora de qualquer coisa assim, quem é que geralmente manda, né? Geralmente é o emocional que manda, não é o racional. Ó, o racional é, como ele falou, a sabedoria e a prudência. São atitudes do racional. Às vezes aquela pessoa ela é impulsiva. Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, legal. Eu conheço pessoas que todo mês perdem o emprego. Todo mês não, mas a cada 3 meses, 6 meses, tá tendo que ir para emprego novo. Por quê? Porque ficou com raiva e brigou e discutiu e falou, ou seja, deixou o emocional tomar conta. E aí fala, que mal fiz a Deus, que mal eu fiz a Deus para não conseguir ficar fixa no emprego. Se pudesse, né? Se pudesse, eu acho que se viesse aquela voz de Deus, né? Deus falando, né? Minha filha, você não me fez mal nenhum. Você faz mal é a você mesma. Provavelmente Deus falaria isso. Não está fazendo mal nenhum, Deus está fazendo a você mesmo. Modifica, vê aonde que você está. Ah, eu sou impulsivo. Ou eu estou impulsivo. Porque quando eu falo eu sou, dá uma impressão de eternidade. Eu estou impulsivo. Porque eu posso me modificar. Trabalha uma reforma íntima, faz uma terapia, faz uma meditação, sei lá. Procura um psicoterapeuta para poder trabalhar isso. E aí quando você passar a controlar esses impulsos, você vai agir com sabedoria e prudência. Na hora da raiva, do nervosismo, você não vai mais perder o emprego. Porque você teve sabedoria. Aprendeu com os erros. Entendeu? Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus. E que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos, felizes. É o que eu falo quando digo assim, gente, divulga lá no Facebook, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no Lar, aquela coisa. Por quê? No dia que a gente tiver todo mundo fazendo o que está aqui, ó, a gente vai ser muito mais feliz. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes, os contratempos que as doenças acarretam. Então, às vezes, né, ou eu trabalho muito, ou eu faço um exagero, eu preciso trabalhar uma harmonia. Um tempo de trabalho, um tempo para a família, um tempo para mim, um tempo para o lazer, um tempo para o meu descanso do sono. Ter isso, né? Não haveriam os excessos. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Então, né, se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos a temer a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, ou seja, ficava todo mundo falando mal da gente, né? Não seríamos invejosos, não seríamos ciosos, né? Não seríamos ciumentos, e evitaríamos as disputas e dissensões e divergências. Se mal a ninguém fizéssemos,
não houvéramos de temer as vinganças. Se eu fizer tudo de bom, eu não vou ficar com medo de vingança nem de nada disso. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Entendeu? Então é a gente compreender e praticar isso. Volto a dizer, né? Vamos continuar aqui. Hoje o estudo está bem grande, né? Bastante coisa aqui. Vamos lá. Admitamos que o homem nada possa com relação a outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Então ele fala, né? Eu ficar isento, ficar quietinho ali, né? E aí ele fala, ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar, a benéfica inspiração dos espíritos bons, granjear, né? Conquistar deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta, né? De trazer desgraça. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam, né? Em nada impedem ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evita que as infringamos dirigindo ao nosso livre-arbítrio. Então o que ele está querendo dizer? Eu estou vivendo ali uma dificuldade, estou vivendo ali uma tentação, estou aquela coisa toda, né? Então, muitas vezes, quando eu faço uma prece, vamos supor que eu tenho uma tendência de beber, do alcoolismo, né? A gente já sabe que obsessores, espíritos desencarnados, viciados no álcool, querem ainda sentir aquele prazer do álcool, e aí ele vai e se torna um obsessor. Ele viu que tem afinidade com aquele espírito, chega e dá aquela intuiçãozinha, dá aquela vontade para ele chegar e ficar consumindo álcool. E aí aquele espírito junto, ele está sentindo também aquele prazer. Ele fica acoplado mesmo, ele fica ali, o cara nem sabe disso, né? Mas são dois que estão bebendo, o encarnado e o desencarnado tá junto ali. Então, às vezes, né, ou seja, ele está num padrão vibratório inferior, compatível com esse espírito inferior também. Então, quando eu faço uma prece, muitas vezes eu elevo o meu pensamento, elevo o meu padrão vibratório. E aí aquele espírito que queria me induzir para o álcool, ele já não consegue. Eu já passo a ficar compatível com os espíritos superiores. Eu já começo a pensar em outras coisas, já começo a ter outras ideias. E quando vem aquela tentativa, né, inferior, eu já me mantenho firme. Percebe? A prece, ela traz um resultado dessa maneira. É isso aqui que ele está explicando. É isso que ele está colocando. Nos ajuda a mudar o foco. Eu toda hora dou o exemplo que o remédio para dor de cabeça existe. Se chama martelo. Bota o dedinho aqui, martela, pá, dá uma martelada. A dor de cabeça acaba. Você fica com dor no dedo. Aí você só vai pensar na dor do dedo. A dor de cabeça acabou? É claro que não. Mas você está dando agora atenção, energia para a dor do dedo. Só que para coisas difíceis, você não precisa criar outras coisas difíceis. Cria coisas prazerosas. Se você tem a tendência de ir lá no bar, resolve ir numa praia. Resolve ir no campo, fazer uma caminhada. Resolve passar uma noite, uma tarde com a tua família. Alguma coisa. Muda o foco por uma coisa prazerosa. Deu para perceber aí a ideia? Ok? Agem, contudo, a nossa revelia, né? O nosso modo, né? De maneira imperceptível para não nos subjugar, não nos obrigar, não forçar a vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem pode sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Continuando aqui. Mesmo com a sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria resultados imensos?
levaria ela talvez a não receber. Repara, quando eu lá estava com a minha gastrite, meu Deus, me ajuda para passar essa dor, aquela coisa, não tinha ajuda nenhuma para passar dor. Mas tinha a ajuda de eu perceber que o meu excesso com o refrigerante estava causando aquilo. Então esse foi o resultado da prece. Fazer eu perceber aonde é que eu estava pisando na bola para que eu corrigisse. Fazer eu ter força na hora que eu parava de tomar o refrigerante e os meus melhores amigos... Não, Sérgio, mas eu comprei isso aqui pra você. Não, você não vai fazer uma desfeita dessa e eu ter que falar assim, vou. Eu muitas vezes eu não sabia dizer não para as pessoas. Eu falei, vou fazer a desfeita. Ah, mas eu vou ficar chateado. Então você vai ficar chateado. Eu prefiro você chateado comigo do que eu morto. Simples assim, vai ficar chateado. Repara, a prece ajudou nesse ponto. Ok? Então ele continua. Mesmo com a sua eficácia... já falei isso, né? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação com nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. A gente entende esses processos e mecanismos, como é que funcionam, né? Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Então tem muito mais efeito. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si mesma a sua assistência e para com os outros, abrir mão do bem que lhes pode fazer. A prece sempre vai trazer benefício. Eu posso até não perceber aquele benefício, eu posso estar meio cego para enxergar aquilo, mas sempre vai trazer bons benefícios. Ok? Então é exatamente isso. E esse pedir e obtereis, ele vai ter muito a ver com a minha fé. Eu tenho tanta fé aqui que eu vou conseguir isso, que eu vou também fazer a minha parte. Deus me ajude a ter um emprego. Peraí, mas se eu faço essa prece e eu tenho fé, isso vai me deixar o quê? Eu tenho tanta certeza que eu vou conseguir um emprego que eu vou procurar um trabalho, eu vou procurar um jornal, um anúncio, e eu vou lá, vou fazer entrevista e eu consigo um emprego. Porque a gente também é elemento participante aí nesse processo. Tá ok? Prece para amigos ou inimigos encarnados ou desencarnados, né? Eu vou começar a prece aqui. Quando eu disser pausou, você pausa aí e mencionem os nomes dessas pessoas, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que receba do alto a ajuda, a luz, o auxílio, o amparo, o esclarecimento, o fortalecimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar aí os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou aí o pause. Vamos para a fluidificação da água. Preparou aí, ó, o copo, o vasilhame, a jarra, né? Aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23. Depois você vai lá no YouTube, Minutos de Espiritismo 23. Tem um estudo completo aí da água fluidificada, tá bom? Vamos colocar as mãos sobre essa jarra e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir para que possa esta água receber os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou pegando aqui a minha água, colocando aqui no meu copo. Saúde! Eu lembro, né, gente, na hora da prece, na hora da água, pausa aí, senão vai todo mundo beber água correndo, daqui a pouco alguém se engasga aí, né? Pausa, faz com calma, aí depois você solta o pause e aí a gente vai adiante, ok? Vamos então agora para a prece de encerramento, né? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento. Tantas reflexões que a gente fez hoje, né? Agradecemos também a presença de todos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, que possam ter recebido do alto a luz, o auxílio, a fonte inspiradora para a reforma íntima
o progresso, a evolução e o desenvolvimento como espírito. Agradecemos também pela limpeza espiritual que foi feita neste ambiente, que possamos fazer a nossa parte para mantê-lo tão harmonizado como se encontra agora. E que possamos estar aqui na próxima semana reunidos para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, estamos finalizando, mais um estudo, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!